Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor estejam com todos vocês. Hoje, nossa reflexão nos conduz ao capítulo 2 do livro de Jonas, onde encontramos uma das orações mais profundas e sinceras registradas nas Escrituras. Neste momento, Jonas está no ventre de um grande peixe, um lugar de total desespero, mas também de reconhecimento da soberania de Deus e de renovação espiritual. Essa oração não é apenas um clamor por socorro, mas uma confissão de dependência total do Senhor e uma proclamação da sua misericórdia. Vamos abrir nossas Bíblias e mergulhar nessa mensagem que nos ensina a buscar a Deus em meio às adversidades e a reconhecer seu amor que nos alcança mesmo nas profundezas da nossa angústia. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. A terra encerrou-me para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. O capítulo 2 do livro de Jonas nos apresenta um momento crucial de profunda reflexão e transformação na vida do profeta. A narrativa nos transporta para o ventre do grande peixe, um cenário de isolamento e escuridão, onde Jonas é forçado a confrontar a sua desobediência e a sua relação com Deus. Esta experiência não é apenas física, mas principalmente espiritual, simbolizando um retorno ao Senhor e um reconhecimento da soberania divina em meio às circunstâncias mais adversas. A oração de Jonas, registrada neste capítulo, transcende a sua própria história, tornando-se um marco para todos aqueles que enfrentam crises espirituais e momentos de arrependimento. A história começa com Jonas orando ao Senhor, seu Deus, das profundezas do mar. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, capítulo 2, versículo 2. Essa introdução revela uma verdade espiritual fundamental. Deus ouve o clamor daqueles que se voltam para Ele, independentemente da distância que tenham percorrido. Jonas, que inicialmente fugiu da presença do Senhor, agora se encontra em um estado de total dependência da sua misericórdia. Este momento de oração testemunha o caráter compassivo de Deus, sempre pronto a ouvir e responder quando nos arrependemos e nos voltamos para Ele de coração contrito. A profundidade das palavras de Jonas é impressionante. Ele descreve a sua situação como estando no ventre do inferno. Jonas, capítulo 2, versículo 2. Uma metáfora poderosa que transmite não apenas a sua localização física dentro do peixe, mas também o seu estado emocional e espiritual. Jonas compreende que a sua rebeldia o conduziu a um lugar de extremo desespero, de angústia profunda, um verdadeiro abismo espiritual. No entanto, é precisamente nesse lugar de profunda vulnerabilidade que ele encontra a oportunidade de se reconectar com Deus. Essa verdade ecoa em nossas próprias vidas. Muitas vezes é em nossos momentos de maior fragilidade que experimentamos a presença de Deus de forma mais íntima e transformadora,
Nos versículos 3 e 4, Jonas reconhece a mão de Deus em sua situação, mesmo na aparente tragédia. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Jonas, capítulo 2, versículos 3 e 4. Embora tenha sido fisicamente lançado ao mar pelos marinheiros, Jonas agora entende que foi Deus quem permitiu essa situação como um meio de correção e restauração. Ele admite ter se afastado da presença de Deus, mas expressa uma profunda esperança de reconciliação, ansiando por contemplar novamente o seu santo templo. Essa declaração demonstra uma fé resiliente, uma crença de que, mesmo em meio às consequências de suas escolhas, a graça divina ainda pode alcançá-lo. Jonas continua a descrever o seu sofrimento em uma linguagem vívida e poética. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas, capítulo 2, versículo 5. Essas imagens poderosas não apenas retratam o desconforto físico de Jonas dentro do peixe, mas também simbolizam o peso esmagador do pecado e da separação de Deus. Ele se sente sufocado, preso, sem nenhuma perspectiva de escape. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão profunda, Jonas reconhece que Deus é a sua única e verdadeira esperança de salvação. O versículo 6 marca uma virada crucial na oração de Jonas. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com os seus ferrolhos, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Jonas, capítulo 2, versículo 6. Aqui, Jonas reconhece que, embora estivesse em uma situação aparentemente sem saída, preso em um lugar que simboliza a própria morte, Deus interveio milagrosamente para preservá-lo. Essa declaração de confiança inabalável serve como um poderoso lembrete de que Deus é capaz de nos resgatar de qualquer circunstância, por mais desesperadora que possa parecer aos nossos olhos. A oração de Jonas nos ensina uma lição vital. Mesmo em meio às consequências de nossos próprios erros e desobediências, podemos clamar a Deus por misericórdia e encontrar o seu perdão. Ela nos assegura que Deus não apenas ouve as nossas orações, mas também responde com graça abundante e redenção transformadora. Além disso, a experiência de Jonas no ventre do peixe nos desafia a refletir profundamente sobre as áreas de nossas vidas onde temos resistido à vontade de Deus. Assim como Jonas foi confrontado com a sua desobediência, somos chamados a examinar os nossos corações e a nos render completamente ao Senhor, reconhecendo a sua soberania sobre todas as coisas. Ao prosseguirmos no estudo do capítulo 2 de Jonas, observamos como a oração do profeta se intensifica, revelando um coração que se entrega completamente à soberania e à infinita misericórdia de Deus. No ventre do grande peixe, Jonas passa por uma profunda transformação espiritual. A partir desse ponto de extremo desespero e isolamento, a sua oração transcende um mero pedido de socorro, tornando-se uma poderosa expressão de profunda gratidão e total entrega. Ele reconhece que a sua vida e a sua salvação repousam inteiramente nas mãos de Deus, o único que pode oferecer verdadeira redenção e libertação. No versículo 7, Jonas declara: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas capítulo 2, versículo 7. Essa declaração é carregada de significado. Jonas reconhece que mesmo em meio à sua rebeldia e ao seu consequente afastamento, Deus permaneceu acessível e presente. É nesse momento de extrema fraqueza e vulnerabilidade, quando a sua alma desfalece, que ele se lembra do Senhor e se volta para ele em oração.
Essa atitude nos ensina uma verdade espiritual essencial. A lembrança de Deus em meio às dificuldades é um ato de fé que nos reconecta com a sua graça e o seu poder infinito. Frequentemente, somos tentados a nos concentrar exclusivamente nos problemas que nos cercam, mas Jonas nos instrui a olhar para Deus como a solução, mesmo quando nos encontramos cercados por densas trevas. Jonas também medita sobre a futilidade da idolatria no versículo 8. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Jonas, capítulo 2, versículo 8. Aqui, ele faz uma declaração contundente sobre a natureza enganosa e destrutiva da idolatria. Em sua cultura, as nações vizinhas a Israel depositavam a sua confiança em deuses falsos, ídolos feitos por mãos humanas, incapazes de oferecer qualquer forma de salvação. Jonas compreende, então, que buscar qualquer outra coisa além de Deus é um caminho vão e infrutífero. Essa verdade continua extremamente relevante nos dias de hoje, pois as manifestações da idolatria moderna podem incluir a busca incessante por segurança em bens materiais, no poder efêmero, no status social passageiro ou até mesmo em nossas próprias habilidades limitadas. Jonas nos recorda que somente Deus é a fonte inesgotável de verdadeira misericórdia, graça e salvação. Ao longo da oração de Jonas, podemos observar um contraste marcante entre o caos e o desespero que ele enfrentava no mar revolto e a paz profunda que ele encontra ao se voltar para Deus em oração. O versículo 9 enfatiza esse momento de transformação interior. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Nesse momento crucial, Jonas firma um compromisso renovado de adoração sincera e obediência fiel. Ele reconhece com profunda humildade que a sua salvação não provém de seus próprios esforços ou méritos, mas exclusivamente da graça redentora de Deus. Essa compreensão profunda representa uma mudança radical em sua perspectiva. De alguém que inicialmente fugiu da presença de Deus para alguém que agora se compromete a honrá-lo com toda a sua vida. Um aspecto notável na oração de Jonas é a sua atitude de gratidão, expressa mesmo antes de sua libertação física do ventre do peixe. Ele oferece sacrifício com a voz do agradecimento. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Reconhecendo a bondade e a fidelidade de Deus mesmo em meio à provação. Esse exemplo poderoso nos ensina a importância vital de cultivarmos um coração grato em todas as circunstâncias, confiando que Deus está no controle absoluto de todas as coisas e que os seus propósitos são sempre voltados para o nosso bem maior. A gratidão, mesmo em tempos difíceis, é uma expressão de fé que fortalece o nosso relacionamento com Deus e nos ajuda a manter a perspectiva correta diante das adversidades. A oração de Jonas também aponta para a universalidade do amor e da misericórdia de Deus. Embora Jonas estivesse fugindo de sua missão de pregar aos ninivitas, uma nação considerada inimiga de Israel, ele agora experimenta a misericórdia divina de forma pessoal e profunda. Essa experiência transformadora prepara o caminho para o futuro cumprimento do seu chamado e nos lembra que a salvação de Deus está disponível para todos os povos, independentemente de suas origens ou falhas. Deus deseja ardentemente que cada pessoa, assim como Jonas, experimente o seu perdão incondicional e a sua redenção completa. Em resumo, a oração de Jonas, no ventre do peixe, revela um coração que é profundamente transformado pela graça irresistível de Deus. Ele reconhece a soberania divina sobre a sua vida, rejeita a futilidade da idolatria e renova o seu compromisso com a adoração sincera e a obediência fiel.
A experiência de Jonas nos desafia a examinar as nossas próprias vidas com honestidade. Onde temos depositado a nossa confiança? Quais são as nossas falsas vaidades? Estamos verdadeiramente gratos pelo imenso amor de Deus, mesmo em meio às dificuldades e provações? E, acima de tudo, estamos dispostos a obedecer à sua vontade perfeita, independentemente das circunstâncias que nos cercam? A oração de Jonas no ventre do grande peixe atinge seu ponto mais profundo de rendição no momento em que ele é libertado de forma extraordinária. Essa libertação não é apenas física, representando a sua saída do ventre do animal, mas também e principalmente espiritual, simbolizando a sua libertação do cativeiro do pecado e da desobediência. Ao final do capítulo, lemos no versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Esse ato poderoso de Deus encerra a oração de Jonas com uma demonstração clara e inconfundível da sua soberania absoluta, da sua misericórdia infinita e do seu poder ilimitado. No entanto, a libertação de Jonas vai muito além do simples resgate físico. Ela representa uma profunda renovação de propósito e uma nova oportunidade de recomeço em sua jornada com Deus. Jonas, que antes havia fugido covardemente de sua missão divina, agora se encontra em um momento crucial de profunda reflexão e transformação interior. A libertação do ventre do peixe simboliza não apenas o perdão gracioso de Deus por sua desobediência, mas também o chamado renovado para que ele cumpra fielmente a missão que lhe fora originalmente confiada. Assim como Jonas foi liberto de seu cativeiro nas profundezas do mar, Deus nos liberta dos nossos próprios ventres espirituais, aqueles momentos de escuridão profunda, isolamento doloroso e desespero avassalador que enfrentamos em nossas vidas. Esse resgate divino, no entanto, não representa o fim da jornada, mas sim o início de uma nova fase de obediência e serviço a Deus. A experiência transformadora de Jonas também nos ensina sobre o propósito redentor de Deus no meio do sofrimento humano. No ventre do peixe, Jonas foi confrontado com a sua própria mortalidade e reconheceu a sua total e completa dependência de Deus. Frequentemente, Deus permite que enfrentemos provações e dificuldades em nossas vidas com o objetivo de nos moldar, nos ensinar lições valiosas e nos aproximar ainda mais dele. Essas experiências difíceis e dolorosas nos conduzem a um lugar de profunda humildade, onde nos tornamos capazes de enxergar a bondade e a fidelidade de Deus com muito mais clareza. Jonas aprendeu, de uma forma muito vívida, que até mesmo no aparente julgamento divino, a misericórdia abundante e que Deus usa momentos de desespero e angústia para nos trazer de volta ao centro da sua perfeita vontade. Outro aspecto crucial a ser considerado é que a libertação de Jonas aponta diretamente para o caráter inerentemente missionário de Deus. Desde o princípio, o chamado de Jonas foi direcionado para pregar à cidade de Nínive, uma nação pagã que era considerada inimiga de Israel. A relutância inicial de Jonas em obedecer a esse chamado refletia a sua compreensão limitada e distorcida sobre a amplitude e a profundidade do amor incondicional de Deus. No entanto, ao experimentar pessoalmente a misericórdia divina em sua própria vida, Jonas estava sendo cuidadosamente preparado por Deus para compartilhar essa mesma mensagem de esperança e salvação com os ninivitas. Essa profunda transformação na vida de Jonas serve como um poderoso lembrete de que Deus não nos chama apenas para sermos meros receptores passivos de sua graça abundante, mas também para sermos instrumentos ativos e eficazes dessa mesma graça no mundo ao nosso redor.
A libertação extraordinária de Jonas também nos desafia a reconsiderar as nossas próprias vidas e os chamados específicos que Deus tem feito para cada um de nós. Muitas vezes, podemos nos encontrar presos em nossos próprios ventres do peixe, em situações aparentemente insuperáveis, que nos causam angústia e desespero. No entanto, a história de Jonas nos assegura que Deus nunca nos abandona nesses momentos difíceis. Pelo contrário, Ele nos molda, nos capacita e nos prepara cuidadosamente para os próximos passos em nosso propósito divino. Assim como Jonas foi chamado para pregar a uma nação que ele inicialmente desprezava, também somos desafiados a sair de nossas zonas de conforto e compartilhar o amor transformador de Deus com todas as pessoas, especialmente com aqueles que podem ser diferentes de nós ou que consideramos menos merecedores. Além disso, a história de Jonas nos ensina uma lição fundamental sobre a importância vital da obediência à vontade de Deus. Embora Jonas tenha demonstrado desobediência no início de sua jornada, Deus não desistiu dele em nenhum momento. Da mesma forma, Deus demonstra uma paciência infinita conosco, oferecendo-nos inúmeras oportunidades para nos alinharmos com a sua vontade perfeita. A libertação de Jonas do ventre do peixe é uma poderosa evidência da graça redentora de Deus, que está sempre disposta a nos restaurar, nos perdoar e nos usar para a sua glória, independentemente de nossas falhas e pecados passados. Por fim, a oração de Jonas e a sua consequente libertação apontam para um tema central e recorrente em todas as Escrituras Sagradas. A salvação pertence unicamente ao Senhor. Jonas reconhece essa verdade fundamental em sua oração e Deus a demonstra de forma poderosa ao salvá-lo milagrosamente e ao prepará-lo para o cumprimento de sua missão em Nínive. Essa verdade gloriosa transcende o tempo e o espaço e nos convida a confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele é fiel para nos resgatar das trevas, nos transformar à sua imagem e nos conduzir em direção ao propósito eterno que Ele estabeleceu para cada uma de nossas vidas. A história inspiradora de Jonas, no ventre do peixe, nos desafia profundamente a refletir sobre a nossa própria jornada espiritual. Estamos respondendo ao chamado de Deus com obediência e confiança inabalável. Estamos dispostos a ser moldados por Ele, mesmo nos momentos mais difíceis e dolorosos de nossas vidas. E, acima de tudo, estamos verdadeiramente prontos para compartilhar a mensagem transformadora da salvação com o mundo ao nosso redor, confiando que a misericórdia de Deus é ampla, profunda e suficiente para alcançar a todos, sem distinção. Depois de refletirmos sobre a profundidade da oração de Jonas no ventre do grande peixe e a transformação que essa experiência trouxe à sua vida, convido você a se juntar a mim em oração. Vamos buscar ao Senhor com humildade, entregando a Ele nossos momentos de dificuldade, reconhecendo sua soberania e clamando por sua direção em nossas vidas. Que esta seja uma oportunidade de renovação espiritual e de compromisso com o propósito que Deus tem para nós. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, nos apresentamos ao Senhor com corações humildes e gratos, reconhecendo Tua infinita misericórdia e poder. Assim como Jonas clamou ao Senhor do ventre do grande peixe, também elevamos nossas vozes em oração, confiando que o Senhor nos ouve, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Obrigado, Pai, por Tua graça que nos alcança, mesmo quando estamos distantes de Tua presença. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós, mas nos busca, nos molda e nos chama de volta ao Teu propósito. Reconhecemos que muitas vezes nos encontramos presos em situações de desespero, como Jonas esteve, mas sabemos que o Senhor é fiel para nos resgatar e nos restaurar.
Clamamos por tua presença, Senhor, em meio aos desafios que enfrentamos. Que o Senhor revele as áreas em nossa vida onde precisamos de transformação e arrependimento. Nos ajude a reconhecer nossos erros, a abandonar toda desobediência e a confiar plenamente na tua vontade. Que possamos nos render ao teu chamado, vivendo para glorificar teu santo e glorioso nome em tudo o que fazemos. Pai, pedimos que o Espírito Santo nos fortaleça e nos guie em nossa caminhada espiritual. Que ele nos capacite a enfrentar as provações com fé e perseverança e a enxergar cada desafio como uma oportunidade de crescimento e aproximação do Senhor. Dá-nos corações gratos, que louvem o teu santo nome mesmo em meio às tempestades e que reconheçam tua bondade em todas as coisas. Oramos também por aqueles que estão distantes de tua presença, Senhor, para que possam experimentar tua misericórdia e redenção, assim como Jonas experimentou. Usa-nos como instrumentos da tua graça, para levarmos a mensagem do teu amor e da tua salvação a todos ao nosso redor. Que nossas vidas reflitam o teu poder transformador e sejam testemunhos vivos da tua bondade. Entregamos ao Senhor todas as áreas de nossa vida, confiando em tua soberania e na tua perfeita vontade. Ajuda-nos a viver com obediência e gratidão, reconhecendo que a salvação pertence ao Senhor. Que possamos sempre lembrar que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o Senhor está conosco, nos conduzindo com amor e fidelidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Se você tem um pedido de oração, um testemunho para compartilhar ou simplesmente deseja se conectar conosco, deixe um comentário. Nossa equipe pastoral está pronta para orar por você e caminhar ao seu lado nesta jornada de fé. Que a graça de Deus te fortaleça e renove a sua esperança a cada dia. Amém.